Oi, gente! Se você procura um pão super fácil, hoje eu vou te ensinar. Além de super fácil, ele é muito gostosão, macio, delicioso e se acredita que a receita é de liquidificador? E o melhor de tudo é que são com ingredientes super simples que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Agora, gente, prepara aí essa receita junto comigo, porque a sua casa vai ficar cheirando aquele pão maravilhoso. E para começar nossa receita, é só a gente colocar aqui no liquidificador 2 ovos, 1,5 xícara de água em temperatura ambiente, 10 gramas de fermento biológico seco ou 30 gramas de fermento biológico fresco, 3 colheres de sopa rasas de açúcar refinado e 3 colheres de sopa de óleo. E agora eu vou bater meio minutinho. Prontinho, agora eu vou colocar numa vasilha. E é só a gente acrescentar aqui 3,5 xícaras de farinha de trigo, aqui é sem fermento, e meia colherzinha de chá rasa de sal. Agora é só mexer bem até a massa ficar bem misturada e depois a gente vai ficar mexendo por mais 5 minutinhos. É bem simples a receita. Viu que simples e rápido? Agora eu vou ficar mexendo para a massa ficar um pouco mais lisa, só isso. Aqui eu já mexi 5 minutinhos e olha, gente, que maravilhosa que ela tá. Agora é só colocar numa assadeira. E eu já vou colocar o pão nessa assadeira aqui e ela tem 13 centímetros por 30 e também por 8 de altura. E eu já untei com manteiga e com farinha de trigo. E agora é só colocar a massa aqui e dar uma espalhadinha. E depois que a gente espalhar, não precisa cobrir com nada, é só deixar em temperatura ambiente até o pão crescer. Mais ou menos uns 45 minutinhos. Se estiver frio, aí leva um pouco mais de tempo. O pão aqui cresceu por 55 minutinhos. Dá uma olhadinha de pertinho, porque eu já vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. Olha que lindão que ele fica crescido. O pão já assou e ficou aqui no forno por 40 minutinhos. Ou até você ver que tá bem douradinho. E agora aqui por cima eu vou passar manteiga. Aqui eu passo a manteiga aqui por cima enquanto tá quente, que é para essa casquinha aqui de cima ficar bem macia quando o pão esfriar. E a manteiga aqui tá em temperatura ambiente. Vou passar aqui mais ou menos umas 20 gramas. E agora é só a gente esperar esse pão esfriar. O pão aqui já esfriou super bem, agora é só desenformar. Eu vou passar a faquinha aqui em volta e aí já pode comer. Gente, ele tá bem soltinho, tá sentindo? E a gente espera ele esfriar para ficar mais fácil para poder desenformar. Porque como o pão é fofinho, a gente não pode mexer nele quente. E aí? Olha que obra de arte! Ficou muito lindão, não ficou? E aí, aceita? Tá servido? E agora eu já vou cortar essa fofura aqui para vocês. Presta atenção. Meu Deus, gente, que cheiro que tem esse pão. Quer ver por dentro? Olha isso. Que beleza! E agora, gente, sabe aquela fatia assim de coração para vocês? Já vou partir aqui e vou passar aquela manteiguinha porque fica uma delícia. E se prepara porque esse pão é o melhor que você vai comer.
partindo assim na sua frente. Você não tá nem acreditando, né? Que não deu trabalho nenhum. Olha que obra de arte. E ainda se você é fã assim de uma manteiguinha, fica muito especial. E claro, né, que essa fatia aqui é toda para você. Aceita? Tá servido? E quer ver a textura dessa obra de arte? Olha só isso. Que maravilha. Uma delícia, né? E agora é minha vez, né, de aproveitar toda a gostosura desse pão. Gente, se você for assim que nem eu, que ama uma manteiga, uma geleia, faça o que você quiser. Só que aqui, esse pão, ele fica gostoso sem nada também. Ele é cheiroso, macio, do jeito que eu tô te falando. Só faz, né, gente? Porque ele é maravilhosão. Jesus amado. Que perfeição de pão! Quando você fizer, volta aqui para comentar que você amou essa receita. Casamento perfeito, né, gente? Pão, cafezinho. Que delícia, gente! Uma obra de arte. Saber que a gente é capaz de fazer uma receita dessa com essa qualidade, tão fofinho, tão cheiroso e gostoso, olha, dá muito orgulho, né? Então, gente, faz e faz, porque esse pão aqui ficou bom, bom, bom demais.